Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no meu canal para falar ainda sobre o clássico que não quer terminar, sempre cercado de polêmica, sempre cercado de discussões ao longo da semana depois de um jogo como esse, mas infelizmente a discussão agora extrapola o campo de jogo, vai para os tribunais, é um absurdo, né? É um absurdo e a gente tem que falar sobre isso. Primeiro quero agradecer vocês que estão sempre com a gente por aqui. Continue se inscrevendo no canal para a gente continuar crescendo, que é importante para a gente, tá? Fala Veloso está crescendo, tem uma produção diferente, obrigado pessoal da Viu, e vamos junto, tá? Então, vamos falar um pouquinho então o que está acontecendo depois do clássico que não quer acabar. O pessoal do STJ quer denunciar, olha o absurdo, quer denunciar e quer punir o Andréas Pereira, porque ele deu aquela passadinha de chuteiro ali do lado da marca do pênalti. É um absurdo, não é? Vem cá. Vamos falar sério, mas vocês não tem mais nada o que fazer, não? Vocês não tem mais nada o que fazer? Vocês não tem que olhar... Aí era esfera estadual, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar de julgamentos. Vocês não poderiam dar uma olhada lá no caso do Bruno Henrique, não? Que foi condenado, tá? Não vamos esquecer que o Bruno Henrique foi condenado. Pagou uma multa. Mas foi o único jogador do futebol brasileiro que pagou multa e que não foi suspenso. Outros acabaram com a carreira, deram um ano de suspensão. E aí a gente vê um sujeito que vai votar, que vive na arquibancada com a camisa do time, né? Só faltou ir votar com a camisa do time embaixo do terno. Não sei não se não tava, né? Mas aí foi absolvido. E aí o Andréas, que raspa ali a chuteira no campo, os caras suspenderam o Andréas Pereira de 1 a 6 jogos. Só pode ser uma brincadeira, só pode ser uma piada com o torcedor de futebol desse país que só sofre, né? Só sofre. Sofre quando vai pro estádio, sofre quando apanha da polícia, sofre com os tribunais, que muitos dos que julgam têm uma camisa por baixo ali do paletó. E vários outros casos, né? Vamos lembrar a final do Campeonato Paulista, a gente está falando da esfera esportiva estadual, tá? Então vamos falar da final do Campeonato Paulista do ano passado? O que aconteceu? O jogo terminou aos 40 do segundo tempo, caiu bomba, caiu sinalizador, acendeu o sinalizador, o jogo não teve mais, acabou o jogo. E o que aconteceu? Nada. Não teve uma punição para o estádio, não teve punição para a torcida, não teve punição para o clube, não aconteceu exatamente nada. E agora eu não sei se os caras querem aparecer, querem surfar na onda, querem chamar atenção, ou se sentiram prejudicados porque o time deles perdeu, né? E aí quer arrumar alguma coisa para punir. Tem o caso também do menino Luigi. O Luigi eu acho que realmente extrapolou, né? O Luigi, a conduta do Luigi eu não concordo, não tem que chutar uma bola com força para arquibancada, para acertar na cabeça de alguém, machucar o torcedor. Eu acho que o Luigi, que é menino ainda, precisa se conscientizar. E aí estão falando em julgar o Luigi, dá um jogo pro menino. Se for condenar o menino, dá um jogo para ele entender que foi uma atitude irresponsável, poderia machucar alguém na arquibancada, mas que não tem que crucificar o menino também. Tá? Essa é a minha opinião sobre o caso do Luigi. Agora, do Andréas vocês estão de sacanagem, né? Do Andréas vocês estão de sacanagem. Vocês poderiam, sabe fazer o quê? Vocês que torcem aí pro time que perdeu? Por que vocês não multam ou não suspendem o Memphis que estava jogando esteira de borracha? É um motivo para vocês também. Já que vocês estão chateados que o time de vocês perdeu, multa o Memphis, suspende o Memphis. Olha lá, o gramado estava molhado, tinha chovido, tinha molhado o gramado, o Memphis estava com a esteira de borracha, escorregou, vamos punir o Memphis, porque ele fez meu time perder porque ele errou um pênalti. Pune o Memphis, né? Aliás, o Memphis está surfando nessa onda também para achar desculpa, para justificar a canelada que ele deu na cobrança do pênalti. Aí o torcedor, para passar uma desculpinha aí pro torcedor. Ele disse que alguém tinha que proteger a marca do pênalti enquanto ele ia bater o pênalti. Ah, menos, né? Menos. Você sabe que você escorregou porque você posicionou o pé de apoio errado. Você sabe que isso aí faz parte do jogo. E você sabe que você estava de esteira de borracha e é por isso que você escorregou na cobrança de pênalti que você perdeu. E aí agora, para justificar, fazer uma médiazinha com a torcida, entra nessa onda também de passar a responsabilidade para os companheiros que não estiveram lá protegendo a marca do pênalti, que ele ia cobrar penalidade. Ah, faça-me um favor, o Memphis Depay também, achando uma desculpa no erro dele, jogando responsabilidade em cima dos jogadores que não colaboraram com ele no momento da cobrança de pênalti. Olha, o futebol, a gente tem visto cada justificativa de jogadores quando erram, quando querem fugir da responsabilidade, eles já não dão entrevista, eles já socorrem sempre pro staff que eles têm em torno, e agora, para justificar um erro dentro de campo, passa a responsabilidade mais fácil, né? Foram os companheiros que não protegeram a marca da cal ali, não tem mais cal, né? A marca do pênalti ali, para que ele pudesse bater e errar. E ainda vem o socorro do STJ, que quer punir o Andréas Pereira. Vocês estão de brincadeira. É um momento em que tudo se quer justificar
e proteger o time do coração. Infelizmente, essa é a realidade do futebol hoje em dia, tá? É uma brincadeira. Sacanagem. A gente tem que rir. Só faltava vocês realmente punir o Andrés Pereira, tá? Só faltava isso para envergonhar mais o futebol paulista e os clubes de futebol. Tá? Esse era o recado que eu queria dar, porque eu acho que é uma brincadeira o que estão falando de punir agora o Andrés Pereira. O Andrés Pereira que passou a chuteira lá. Suspende o Memphis. Ele que estava com material inadequado para bater o pênalti, já que fosse o time do coração de vocês perdeu, tá bom? Repercutindo logo após a partida, mas ainda tem muita coisa pra gente falar do que rolou nessa partida. Tem muita coisa repercutindo, tem polêmicas que a gente quer e precisa abordar aqui com vocês, tá? Porque realmente foi um jogo importante pro Palmeiras. Ganhar essa partida lá na Arena do Corinthians foi importantíssimo. A gente sabia que o Abel vinha de cobranças já, com relação ao elenco que ele tem, com relação às escolhas do Abel também. O Abel acho que passou aquele período de uma pressão que normalmente a gente não vê acontecer com o Abel. Aliás, até aqui no canal, hein? Até aqui no canal eu fui cobrado para saber se realmente a minha postura e a minha expectativa é da permanência ou não do Abel. Eu não acho que o Abel tem que sair do Palmeiras, né? E o Abel tem demonstrado isso jogo a jogo. É claro que teve erros, teve dificuldades, principalmente com relação à montagem de elenco do ano passado, erros que aconteceram e claro que isso depois repercute dentro de campo. O Palmeiras não fez uma temporada boa ano passado. Aliás, o Abel nem gosta dessa frase, né? Que o Palmeiras não fez uma boa temporada no ano passado. Mas com o investimento que fez, com 3 vice-campeonatos, a gente não pode achar que foi realmente uma bela temporada do ano passado. Mas quero também destacar aqui, vocês estão vendo, que estão me acompanhando, olha só a estrutura que a gente está podendo oferecer hoje para vocês. Quero agradecer demais a Viu, que está nos ajudando demais e dando a oportunidade da gente ter uma estrutura como essa para oferecer para vocês, tá? Muito obrigado a todos que têm colaborado e ajudado para que o nosso canal continue crescendo. Mas para isso você precisa se inscrever, tá? Se inscreva aí no nosso canal e nos ajude a crescer ainda mais. Vamos continuar falando desse jogo então? Porque realmente as polêmicas estouraram aí, principalmente hoje, nas redes sociais, todo mundo falando de alguns lances que a gente quer abordar aqui com vocês. Primeiro lance, olha como é o futebol. Olha como é a vida do goleiro que eu quero compartilhar com vocês. O Carlos Miguel, que chegou pressionado. Imagina o cara que abandonou o Corinthians ali com 1 mês, poucas partidas, foi embora, rescindiu o contrato e aí volta para o maior rival. E vai fazer o primeiro jogo na casa desse rival. E aí toda a pressão, expectativa. E no primeiro tempo, o que aconteceu? O goleiro tem que estar realmente com uma condição mental muito forte, muito preparado. A gente sabe disso, eu vivi muito isso. Mas o Carlos Miguel, claro que vivia uma experiência nova. Porque o Carlos Miguel é um goleiro que, apesar de ter aí 27 anos, ele não é um jogador que tem um histórico muito grande de partidas disputadas. Então está sendo testado agora. E essa parte mental também. E aí foi para o jogo contra esse adversário que é o Corinthians, que ele teve essa passagem curta, mas já sendo cobrado. E no primeiro tempo, o que acontece? A vida de goleiro, hein? O Carlos Miguel acaba cometendo um pênalti em cima do Gustavo. E realmente aconteceu. O Carlos Miguel demora um pouquinho a reagir na cobrança de escanteio. Quando ele reage tarde, o Gustavo já antecipou e ele toca a cabeça do Gustavo, vai dar o soco e acaba tocando a cabeça do Gustavo. E aí é marcado pênalti. Marcado pênalti. Porque hoje a orientação do árbitro é essa. Quando o goleiro sai para uma disputa e ele não alcança, não chega, não consegue interceptar a bola e toca no adversário, o pênalti tem que ser marcado. Nós já vivemos isso a nosso favor. Palmeiras e São Paulo no Morumbi, o Rafael perde o tempo da bola. Você pode observar ali que o lance é muito parecido. A gente tem aqui essa imagem para mostrar para vocês. Ele perde o tempo da bola, toca só a cabeça do Murilo e o árbitro precisa do VAR, porque é um lance muito rápido e muito sutil. Ele vai para o VAR, percebe que realmente o Rafael toca só na cabeça do Murilo e marca o pênalti. Então o que aconteceu no jogo do Palmeiras e Corinthians foi muito parecido com isso. Só que o Carlos Miguel ainda consegue tocar até com mais força no Gustavo, que cai, e aí o árbitro nem precisa do VAR. O Klaus vai lá e marca o pênalti. Então, para mim, não resta dúvida que foi aplicada, né, a mesma definição da regra quando aconteceu com o Palmeiras e também agora contra o Palmeiras. A favor e contra. Então, aconteceu o pênalti. É uma regra ainda que está sendo aplicada agora. É difícil acontecer, mas aconteceu e as duas vezes com o Palmeiras. Uma a favor e uma contra. Então, o pênalti foi marcado, mas o Memphis foi lá. Antes o Andrés daquela, né, tiradinha da grama ali do lado, o Memphis vai lá e bota a bola lá na placa. Bota lá na placa. E aí o placar continua o mesmo. E o Carlos Miguel, que poderia levar culpa pela forma como saiu e acabou cometendo o pênalti, ainda o Memphis erra o pênalti e fica tudo 0-0. Passa despercebido. E no segundo tempo ainda acaba virando o personagem do jogo. Fez 3 defesas importantíssimas no momento que o Corinthians cresceu. 3 defesas importantíssimas que salvam o Palmeiras. Faz com que o Palmeiras continue no jogo, no 0-0.
O Palmeiras com uma estratégia diferente na partida, né? Muito preocupado em se defender, em se posicionar, deixar o Corinthians até ganhar um pouco de campo no campo defensivo do Palmeiras, mas o Palmeiras nunca deixou de tentar uma jogada, principalmente das características dos atletas. Nesse período ainda estava em campo o Vitor Roque, depois, acho que até pelo desgaste, acabou saindo. E quando entra o Luigi, ele tem a maior oportunidade de fazer o gol quando rouba a bola ali do Mateuzinho. Mas demora demais para decidir. Aliás, eu acho que o Luigi nem entrou para definir a partida. Ele entrou para ajudar na marcação, para pegar, para fechar o lado do campo, para que o Palmeiras tivesse mais força física, já que o Vitor Roque estava desgastado e quase ainda conseguiu fazer o pênalti. Se ele tivesse decidido antes o que fazer na jogada, se não tivesse ficado na dúvida do que fazer, poderia ter feito 1-0 para o Palmeiras, que infelizmente não aconteceu. Mas em seguida ele consegue se recuperar. Porque quando ele rouba a bola do Garro, ele proporciona o contra-ataque que acabou acontecendo, o gol no rebote do Hugo para o Flaco fazer o gol. E aí acontece a segunda polêmica que a gente tem que falar por aqui. Porque o Flaco faz o gol, e eu fiquei olhando no Flaco, eu era acho que o único palmeirense que estava lá dentro, oficialmente, porque eu fui trabalhar, porque era jogo só de uma torcida, mas eu era o único que oficialmente estava lá como palmeirense. E aí fiquei olhando, o que o Flaco vai fazer? Para onde comemorar, que não tem nenhum palmeirense? A única possibilidade que ele tinha era ir para o banco de reserva, né, onde estava a sua equipe. Mas estava longe, estava do outro lado. E quando ele sai, ele fica sem saber o que fazer, aí vem de frente o pau da bandeirinha, que a gente vai colocar a imagem também, e o Flaco acaba chutando o pau da bandeira. Também está na regra, tem a recomendação da arbitragem, que quando isso acontece no campo do adversário, em função de provocação, em função de não se criar uma animosidade ali no momento, se recomenda, e se é punido quando acontece isso, o jogador tem que tomar o cartão amarelo. Aconteceu com o Flaco, mas mesmo assim, toda aquela confusão em volta do Flaco. Mas a gente tem que lembrar que nessa polêmica já aconteceu da outra forma também. Que quando o jogo foi no Allianz Parque, o Yuri teve a mesma atitude. Chutou o pau da bandeira, também tomou cartão amarelo, também criou uma confusão, e provavelmente isso tenha sido até uma resposta do Flaco ali, lembrando desse episódio lá no Allianz Parque. Aconteceu a confusão, o Flaco só tomou amarelo, e as coisas acabaram se resolvendo ali com a arbitragem. O Klaus fez uma arbitragem muito boa e soube conter o ânimo do pessoal ali dentro de campo. O Yuri, no outro jogo, depois ainda simulou uma falta, acabou sendo expulso. Então, um prejuízo até maior para o Corinthians. Mas acho que o Flaco até devolveu essa provocação e para a gente tá tudo certo, né? Saímos com a vitória na casa do adversário, temos 3 pontos. E olha a importância dessa vitória. Se o Palmeiras e Corinthians se enfrentarem na próxima fase, ou até mesmo na semifinal, o Palmeiras leva vantagem de jogar em casa. Hoje a casa do Palmeiras está virando Arena Barueri, porque está reformando ainda o Allianz Parque, mas vai poder definir a classificação em casa, um jogo único. Olha o tamanho dessa vitória, o que trouxe de vantagem para o Palmeiras para as próximas fases. Então, uma vitória importantíssima, trouxe tranquilidade para o Abel, tranquilidade para o elenco, uma situação tranquila com relação à classificação e ainda vantagem para a próxima fase. Lembrando que o Palmeiras, quando foi campeão com o Abel, e o Abel chegou em 5 finais de Campeonato Paulista, todas que ele disputou até hoje, nas 3 vezes que ele foi campeão, ele tinha vantagem no momento da decisão. As 2 que perdeu, ele não tinha essa vantagem. Então é importantíssima a vantagem que o Palmeiras leva para a fase final, importantíssima a vitória sobre o Clássico, tá bom? Agradecendo mais uma vez a todos vocês aí por participarem, por estar ativos aqui no canal. Continuem se inscrevendo, continuem falando do canal. Fala, turma, mais um giro de notícias aí para vocês acompanhar tudo que está sendo falado do Verdão. Veloso trazendo informações para vocês nunca perderem nenhum conteúdo. Então peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do mundo. A gente fala realmente do Verdão, Palmeiras, o maior clube do Brasil. Então, rapaziada, valeu. A gente encerra a sessão por aqui. Tem o link no comentário fixado e também no QR Code que fica durante a tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para você ser direcionado para a camisa do Verdão, está sendo muito vendida lá no Mercado Livre. Nosso canal é afiliado lá do programa de afiliado do canal do Mercado Livre. Você pode estar adquirindo com a gente. Confere lá o produto lá, tá? Vê lá o que tem de legal. E se você gostar, já adquire logo a sua. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!